Não vou cantar, viu? Podem ficar tranquilos. O que eu gosto de fazer é pregar a palavra. E estamos aprendendo ainda, né? Bem, boa noite a todos. Que a paz seja contigo nessa noite. Nesse dia 19/4, né? Domingo, primeiro dia da semana. Que a paz seja contigo, Cristiane. Deus abençoe minha cunhada e a todos. Quero falar hoje sobre infidelidade. Pega a sua Bíblia. Nós vamos trabalhar inicialmente o texto de Mateus, capítulo 25, versículo 21, a princípio. Mateus 25, 21. É um tema muito abrangente e a gente, para não ser tão delongo, né? A gente procura resumir as mensagens que são bênção também, né? Acaba dando uma ênfase num tema e trabalhando ali. Então o tema infidelidade, baseado em Mateus 5:21, diz assim: pega a sua Bíblia, se você não pegou, né? Lembrando que nós estamos prestando culto a Deus. Aonde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então Jesus já está entre nós. Por isso pegue a sua Bíblia. Diz assim: e o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vou ler de novo. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Mateus 5:21. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na felicidade, no regozijo do teu Senhor. Para que possamos introdutoriamente entender um pouco sobre esse contexto, essa é a parábola dos talentos. O que é uma parábola, pastor? O que é uma parábola, irmãos? E a todos quantos estão nos assistindo e aprendendo da palavra de Deus. Uma parábola, ela era utilizada e ainda o é nos nossos dias, mas não com tanta ênfase, né? No mundo antigo, era utilizada para predizer, anunciar uma verdade corriqueira da vida ou no que diz respeito à questão espiritual. E nosso amado Mestre Jesus, ele era especialista, né, em ilustrar e também anunciar parábolas acerca do reino de Deus. Inclusive você vai encontrar no Antigo Testamento muitas parábolas, livro de Ezequiel, Isaías, livro de Joel e dentre tantos outros profetas, né, que também predisseram, fizeram dissertações por parábolas. E essa parábola, Jesus está falando justamente sobre a nossa mordomia cristã. Ele está falando justamente sobre a nossa fidelidade ou infidelidade em relação ao reino de Deus. É interessante que justamente nessa parábola ele distribui a cada um segundo a sua necessidade e talentos. Não é que Deus favorece alguns mais que outros. Algumas pessoas recebem o poder, a graça, né,
no que diz respeito às bênçãos espirituais, recebe uma porção muito mais, como é que eu posso dizer, agradável, com muito mais relevância, porque são pessoas que de fato se dispõem, se predispõem e se colocam à disposição do reino de Deus e são fiéis ao Senhor. Então Deus sabe, a uns deu 5, 2 e a um deu 1. E justamente nesse texto em que nós estamos lendo, ele está falando sobre a infidelidade. A fidelidade é algo que realmente agrada o coração de Deus, tá? É uma doutrina bíblica, é uma doutrina da palavra de Deus. Ser fiel, né? E no livro de Apocalipse vai nos ensinar o seguinte: a palavra nos diz ser fiel, ou ser fiéis até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quer dizer, a fidelidade para com os valores, com a graça, com a igreja, com as autoridades, com o corpo de Cristo me resultará na minha salvação. Não por obras. Eu não faço as obras para ser salvo. Eu faço as obras e pratico, né? No caso, a fidelidade para com Deus, porque eu já sou salvo. Isso não é mérito meu, né? E como é que realmente nós conseguimos distinguir alguém que está em Cristo Jesus? Segunda carta aos Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Quando nós conseguimos identificar, diagnosticar que alguém está em Cristo, quando essa pessoa é fiel à palavra de Deus, aos valores do reino, à igreja, às autoridades que Jesus construiu na igreja e ao próprio Deus, tá? Isso que nós vamos entender. E Jesus está usando essa parábola dos talentos justamente para nos ensinar a importância da fidelidade e a importância da infidelidade. Volto a dizer, a fidelidade no trato, em qualquer aspecto, a fidelidade para com Deus, para com o nosso próximo, isso é uma doutrina normativa, né, estabelecida para nós. Assim como a infidelidade também, ela é prescrita para nos orientar aonde a infidelidade vai nos levar. E nós vamos ver hoje. Vou ler de novo, Mateus 25, 21, para você que está chegando aí. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amados, toda vez que eu ministro sobre essa parábola de Mateus capítulo 25, do 14 até o versículo 30, eu lembro de algumas pessoas que certa feita me disseram a seguinte frase: pastor, irmão, quando eu tiver condições, eu vou ajudar determinada pessoa, eu vou ajudar a igreja, eu vou ajudar a expansão do reino de Deus. E eu procuro ser o mais amigo possível. Dependendo do grau de coletividade e amizade, eu já digo na hora. Como eu disse a essas 2 ou 3 pessoas: você não vai fazer nada quando você tiver condição. Por quê? Porque quem é infiel no pouco, também é infiel no muito. Não me veio com essa conversa para boi dormir, tá? De quem menos nós esperamos, de quem menos Deus esperou. Eu vou trabalhar a questão da igreja. Deus esperava do povo de Israel e da sua grande maioria, principalmente a alta estirpe daqueles que estavam presidindo o judaísmo,
uma atitude diferente em relação às profecias e fizeram totalmente o contrário que Deus esperava. E aí, de quem as pessoas menos esperavam, aconteceram atitudes boas, que eram os samaritanos, que era uma mistura do povo judeu com os povos, né, de Samaria, enfim, todavia. Então, eu disse a estas pessoas: quem é infiel no pouco vai ser infiel no muito. Então não adianta. Quando eu tiver condição, eu vou ajudar o meu irmão, a igreja, a obra de Deus, a expansão do reino. Isso é conversa para boi dormir. Porque é quando nós não temos nada, quando de fato nós temos pouca farinha, pouco azeite, poucos recursos, que nós fazemos um bolo aos profetas, que nós nos doamos para a obra, que nós limpamos a igreja, que nós ajudamos na igreja, e o pouco que eu tenho eu reparto com aqueles que não têm. Eu louvo a Deus, esse mês a gente conseguiu assistir bastante famílias, e esse mês também o dobro, por incrível que pareça. Para a glória de Deus, nós vamos conseguir assistir muito mais, porque Deus tem visto a sinceridade do trabalho da igreja. Isso não é mérito nosso, da igreja. A igreja ninguém para. A igreja bíblica, a igreja séria, a igreja firmada na doutrina, ninguém para. Para esses curvas de rio, que não tem compromisso com a obra do Senhor. Esse mês nós vamos conseguir assistir muito mais famílias para a glória de Deus. E é em tempos de escassez, de luta, de morte, de causa, onde nós estamos vendo o mundo virado de cabeça para baixo. Agora, quando eu tiver condição, eu vou fazer alguma coisa. Isso é conversa fiada. O texto está dizendo isso. E para que vocês possam entender como a infidelidade ela desagrada o Senhor, preste atenção comigo. Deixa em Mateus capítulo 25, versículo 21, que nós vamos voltar para lá. E observem comigo na carta aos Romanos, capítulo 1. Vá comigo na sua Bíblia, no seu smartphone, no seu celular. Carta que escreveu o apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos. Preste atenção. 28 em diante. Do 28 ao 32. Diz assim. Romanos capítulo 1, versículo 28 em diante. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus. Preste atenção. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Pessoas que não querem compromisso com Deus. Eu vou ajudar e não faço, né? Eu ajudo ou se não para me aparecer alguma coisa assim. Preste atenção. Versículo 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição. Olha a listagem que Paulo vem tratando aqui. Observem comigo. Versículo 29, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, avareza, malícia, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente ao pai e à mãe, nécios. E aí no versículo 31 ele diz assim: são nécios e infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça, olha aqui, pessoas que frequentam a igreja, pessoas que conhecem a palavra, pessoas que sabem acerca da necessidade de fazer a diferença, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas como também consentem aos que fazem. O pastor tem falado na igreja
E volto a dizer, pior do que fazer é consentir com essas coisas. Então, versículo 31, infiéis nos contratos. Então, quer dizer, essa categoria aqui, depois vocês possam ler, a carta aos Romanos, capítulo 1, leia ela toda para você entender o texto e contexto, né? Ele está dizendo, os infiéis são dignos de morte. Isso é sério. E quando a gente vai comigo aí também na sua Bíblia, na carta aos Gálatas, capítulo 5, olha aí, você que é infiel a Deus, você que é infiel ao seu pastor, infiel às autoridades constituídas, infiel à sua esposa, infiel aos seus amigos, preste atenção aqui, ó. Gálatas, capítulo 5. A partir do versículo 19, porque as obras da carne, obras de prostituição humanas, são manifestas quais são a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, infidelidade também está aqui. Quem é infiel não consegue conservar uma amizade sincera. Ou senão ele faz alguma coisa por interesse. Preste atenção. Inimizades, porfias, traição. Porfia significa traição. Emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, para vocês verem aqui, ó, essa palavra que eu acabei de ler, porfia, é traição, infidelidade. Voltando para Mateus capítulo 25, o texto áureo. Isso é sério. A infidelidade. Quando eu tiver, eu vou fazer. Ou você sabe que tem que fazer o bem e não faz. Tiago capítulo 4, versículo 17. E aquele que sabe que faz comete pecado. Tem muitas pessoas que vão à igreja, frequentam a igreja, que estão me ouvindo, que estão afastados, que são infiéis a Deus. Tem pessoas que estão em cima dos púlpitos, que estão dentro de nossas comunidades, que se dizem religiosos, que são infiéis a Deus. E a palavra condena a infidelidade. Todavia a fidelidade nos resultará na graça e no céu. A infidelidade nos resultará na condenação eterna. Mas eu sou fiel a Deus. De que forma? Primeiro aspecto para você. Para que eu possa ser fiel a Deus. Primeiro aspecto. Eu preciso ser fiel aos homens. No trato, no diálogo às autoridades, ao pastor, né? Nas minhas contribuições na expansão do reino de Deus. Como é que eu posso dizer como cristão que amo os pecadores se eu não tenho coragem nem de contribuir na obra missionária? Estou sendo hipócrita e infiel. Não estou dizendo isso só no que diz respeito à questão financeira. Você pode contribuir com a sua vida, com os seus recursos, com a sua saúde, com a sua disposição. Eu louvo a Deus, quero aqui até honrar publicamente por detrás dessa plataforma, eu sempre faço isso na igreja, ao presbítero Paulo que está nos ouvindo e a diaconisa Rosângela. Saúde e paz para vocês. Chegou na igreja pedindo para limpar a igreja, sendo presbítero, um co-pastor. Agora tem camarada que come ovo e quer rotar caviar.
que vai além das Escrituras, que é e diz que é fiel a Deus. E eu só posso ser fiel a Deus sendo fiel ao meu pastor, às autoridades, às pessoas que estão ao meu redor. Porque se eu não sou fiel às pessoas, à minha esposa, nos tratos, nos acordos, nas minhas contribuições em relação ao reino de Deus, como é que eu vou ser fiel a Deus? O apóstolo São João diz o seguinte: amados, não amemos de palavra, mas por obras. E ele também diz em outro: mostra-me a tua fé, que eu mostrarei a minha fé por obras. E na questão da fidelidade, eu só posso ser fiel a Deus sendo fiel ao meu próximo. Caso contrário, serei insignificante. Posso ter todos os diplomas e conhecimento, mas quando eu abrir a boca, serei como um sepulcro caiado. Bonito por fora, mas destruído por graça de Deus. Desgraçado espiritualmente. Agora, um crente fiel, uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa arrependida, uma pessoa humilhada, uma pessoa que é fiel à mãe, fiel à esposa, ao esposo, né? Fiel ao pastor, às autoridades, essa pessoa, ela tem a graça e a proteção e a bondade de Deus. Então eu só posso ser fiel a Deus sendo fiel ao meu próximo. Guarde esse primeiro aspecto. Segundo aspecto, a infidelidade. Se você não se arrepender, estando ou não estando dentro da igreja, morno na fé, sustentando uma vida dúbia, a sua infidelidade nos tratos, no casamento, a sua infidelidade nas suas contribuições, aquilo que você acha que é certo em relação à sua mente e que está contrário à palavra de Deus, vai te resultar na condenação. E não sou eu que estou falando, isso é uma doutrina bíblica. Aprenda comigo, Mateus capítulo 25, onde nós estamos. Nós já vamos encerrar. A partir do versículo Mateus 25, disse assim ao infiel, versículo 26, respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente, servo, está falando servo, pessoas que pagam de servo, tem muito disso. Sabes que ceifo, isso é Jesus falando, Deus, onde não semeei. Deus colhe onde não semeou, ele faz o que ele quer, ele é Deus. E ajunto onde não espalhei. Ele traz à existência aquilo que não existe. Versículo 27. Devias então ter dado o meu dinheiro ou talento aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado. Quer dizer, quem tem compromisso com Deus, quem se arrepende, quem é fiel, vai ser dado mais ainda. E terá em abundância, mas o que não tiver fidelidade, até o que tem, lhe será tirado. Olha aqui, ó, versículo 30. Lançai, pois, o servo inútil, o infiel, nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, nesse segundo aspecto, a infidelidade, você pode frequentar a igreja, você pode cantar bem, pregar bem, falar bem, se vestir bem, mas se você for infiel a Deus, isso vai te resultar na sua condenação. Por isso se arrependa. Assim como a fidelidade para com Deus, sendo fiel ao meu próximo, me resultará em vida. A minha infidelidade, a sua infidelidade, resultará na desgraça eterna.
E aí, ali haverá choro e ranger de dente por toda a eternidade. Enquanto a vida há esperança, mude, se arrependa. Passe a ser fiel ao Senhor. Como? Sendo fiel às pessoas. Sendo fiel à sua esposa, ao seu esposo. Nos tratos, nos negócios. Sendo fiel ao seu pastor. Nós estamos vivendo uma geração que pessoas não respeitam mais pastores. Graças a Deus que a grande maioria ainda respeita, mas poucos não respeitam, né? E geralmente essas pessoas são infiéis em tudo. Nas contribuição, no amor, na obra, na expansão do reino. São essas pessoas que ficam atacando a igreja, que ficam pegando os maus exemplos para achar que todo mundo é igual. São infiéis em relação à palavra de Deus. Aí você pergunta, quer ir para o céu? Quero. Não vai. Dessa forma não. A Bíblia diz que o céu será tomado à força e será para os fiéis, aqueles que perseverarem até o fim dessa caminhada. Mateus 5:21. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, se você quer ser fiel a Deus, seja fiel no pouco, na escassez, no deserto. Se você quer servir a Deus, se arrependa agora em casa, comece a sua vida agora. Se você quer contribuir na obra de Deus, contribua agora. Se você quer ajudar a obra de Deus, faça isso agora, no tempo de escassez. Porque no futuro, quando vier o tempo da bonança, você continuará